Olá amigos, direção assistida. Esse é mais um Olá amigos. A gente vai falar hoje. Bom, em primeiro lugar eu queria comentar a respeito do Olá amigos turístico. Eu vi que a repercussão não foi tão boa, né? Eu tomei 10 dislikes no último Olá amigos turístico que eu fiz, então eu já entendi o recado. A gente dificilmente vai voltar a ter Olá amigos turístico aqui no canal. Então, mas em compensação, vamos voltar com Olá amigos, falando sobre o tema desse canal, que o tema desse canal é carro. Então vamos falar sobre carro. Estou aqui num Sandero, como sempre, né? Fica aí a dica para vocês chutarem aí nos comentários que Sandero é esse. Vai ser fácil. Quem é atento aos detalhes vai perceber que é mole identificar esse carro. Mas eu vou falar aqui duas coisas. Primeiro, sobre consumo de combustível, ou seja, formas mais econômicas de dirigir, no caso, né? Que a gente tem o combustível está muito caro. Você tem etanol aí e a gasolina a preços absurdos. É para aí vai, filho. Você tem gasolina e etanol aí a preços bem absurdos. Então é interessante adotar práticas de condução que ajudem a reduzir o consumo de combustível. Então vamos lá. Uma prática que eu costumo utilizar na cidade e que funciona bem com carros que motor 8 válvulas ou que tenham bastante torque em baixa, ou ainda carros que tenham câmbio curto, né? Relação curta de marchas. No caso desse Sandero aqui, ele tem motor com torque em baixa e uma relação relativamente curta de marchas. Então, nesse caso, a ideia do 135 funciona. O que é 135? 135 é você trocar a marcha primeira para terceira, terceira para quinta. Entendeu? Sempre assim. Sempre que você for botar o carro em movimento, exceto quando você precisar de força, né? Acelerar rápido. Mas toda vez que você for botar o carro em movimento, 135, primeira, terceira, quinta. Por quê? Nisso você vai estar sempre mantendo o giro do motor baixo e você consegue economizar combustível, principalmente no uso urbano. Porque na estrada você já mantém a velocidade constante, então na cidade você consegue economizar combustível. Adotando essa prática do 135, eu consigo reduzir até meio quilômetro por litro no carro. Eu não uso isso nos testes de consumo que eu faço aqui no Direção Assistida, porque não é todo carro que reage bem a 135, entendeu? Carro 16 válvulas ou que tem o torque lá em cima, você joga primeira, terceira, quinta, você começa a afundar o pé antes do carro ter torque. Então, nesse caso, ele consome combustível. Mas também tem um estudo que foi feito pelo Best Cars website, é o BCWS, que é uma das referências aí da imprensa automotiva. Eles fizeram um teste há bastante tempo atrás que consiste no método de consumo em que eles verificam sempre a troca de marcha se eu não me engano, tá? Tinha dois métodos. Um era você jogar a marcha mais alta e acelerar o máximo possível. A outra era você ir trocando marcha na rotação correta, na rotação do torque do motor. E pelo teste deles, você jogando a marcha mais alta possível e acelerando, você consome menos combustível do que se você for trocando as marchas sequencialmente até a faixa ideal de consumo de torque, né, no caso. Mas na minha experiência aqui que eu faço com os carros, sempre que o carro é 8 válvulas, ou tem torque em baixa, ou tem relação curta de câmbio, aí funciona. Consumo eu consigo melhorar bem. Eu considero meio quilômetro por litro a mais uma boa melhoria de consumo. Eu consigo melhorar bem o consumo do carro efetuando essa técnica do 135. E também verifiquei que quando o carro é 16 válvulas,
Carro automático eu nem falo, tá? Porque tem câmbio automático que não permite você trocar assim uma marcha alta tão cedo. Acho que é um carro de 16 válvulas ou tem câmbio longo, esse 135 não funciona tão bem. Então varia aí bastante caso a caso. Se você tem experiência com isso, costuma fazer o 135, ou você tem alguma outra dica para melhorar o consumo na sua condução, manda pra gente, comenta aí, deixa um comentário que a gente vai bater um papo legal sobre isso. Outra coisa interessante, que nesse caso a central multimídia aqui do Sandero ajuda, é o caso do antecipação. O que é antecipação? É quanto tempo você deixa o carro andando antes de uma parada. Por exemplo, eu sei que ali na frente tem um sinal, por exemplo, então eu vou seguindo, eu posso continuar acelerando até o sinal, ou eu posso jogar no ponto morto e ir freando, ou eu posso deixar a marcha engrenada e quando o carro estiver quase parando, jogar, puxar o ponto morto. O ideal para fazer em relação ao consumo é você tirar o pé do acelerador, claro, sem atrapalhar o fluxo atrás de você, mas tirar o pé do acelerador, deixar o carro ir fluindo lentamente até chegar lá no sinal onde você for parar, e em seguida jogar o ponto morto. Se você deixar em ponto morto, deixar o carro seguir na banguela, motores de ciclo-otto, quando você está na banguela, você continua no ponto morto ali consumindo combustível. O motor está injetando combustível ali na câmara de compressão. Você está gastando combustível andando em ponto morto, em banguela. E não é o mesmo que acontece se você tiver com o câmbio engrenado, porque quando você está engrenado e tira o pé do acelerador, motor do ciclo-otto, ou seja, álcool, gasolina, ele corta a injeção e você consegue ter uma maior... Você não tem consumo, no caso, nesse período que você está sem acelerar. É o que a central multimídia aqui do Sandero mostra como distância sem consumo. Distância sem consumo é quando você deixa o carro fluir engrenado e ele não está consumindo nada, entendeu? Então essa também é uma tática interessante. O mesmo vale para descidas. Você está na descida, você quer estar numa velocidade que você pode manter, pode perder um pouquinho de velocidade, ou então a descida é bem íngreme, você não deixa o carro em ponto morto. Se você deixar em ponto morto, você está consumindo mais do que você deixar o carro engrenado. Há controvérsias? Há controvérsias. Por exemplo, o Bob Sharp, do Auto Entusiastas, ele diz... a teoria dele é que se você botar em ponto morto, você consome menos do que com o carro engrenado, segurando o carro assim na marcha, no caso. Eu, no meu caso, eu nunca fiz um experimento assim, conclusivo do que gasta mais ou gasta menos. Pode ser que eu faça um dia com outro carro. Mas, por exemplo, a Audi e algumas outras marcas, com a BMW também, tem alguns carros com sistema de coasting. Coasting é o quê? Quando você está numa descida ou numa reta que você não precisa de potência, o que ele faz? Ele joga em ponto morto, desacopla a transmissão do motor e o carro segue em ponto morto. No caso do coasting, eu não sei o que acontece. Eu não sei se o carro automaticamente corta a injeção nesses casos, ou se ele simplesmente joga em ponto morto. Eu acredito que ele corte, mas eu vou fazer essa pergunta lá pro Lothar, que é um engenheiro da Audi, e perguntar para ele como é que funciona o coasting exatamente. Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve, a primeira novidade que pintar aí, você é o primeiro a saber. Beleza? Grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.